Salve pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de propaganda da editora Regia, não é Pílula Vermelha. Pílula Vermelha nós faremos uma amanhã, talvez a prometida, não tenho certeza, porque é um caso pesado, esse que eu vou contar. E enfim, talvez seja amanhã, talvez não. Né? Estão falando aí que esse vídeo aí está prometido há 2.000 anos, 3.000 anos ou o que quer que seja. Bem, aproveitando que é um vídeo de propaganda, apesar de ser da editora Ars Regia, aproveito e faço outros jabás. Dia 28, sábado, eu, o Rubão, o Thales Rufini do Visão Estratégica, o Rodrigo Pedroso do Quinto Movimento, o Marcelo Vilaça do Imprensa de Destruição em Massa, e talvez mais um convidado especial que manteremos como secreto, oculto, para a gente poder depois desbloquear, caso ele possa. Estaremos no auditório da Câmara dos Vereadores de São Bernardo do Campo para uma palestra sobre o retorno da doutrina Monroe, ok? 13h. O evento é gratuito, portanto, compareçam na medida das possibilidades. Façam-se presente lá. Provavelmente vai ser um evento bastante interessante. Repetindo, sábado, dia 28, em São Bernardo do Campo, na Câmara dos Vereadores, à 13h, ok? Vai ter esse Dream Team All-Star que eu mencionei aí, bem como, talvez, né, é uma possibilidade, não posso anunciar, porque não foi confirmado, né, não, é apenas uma hipótese, é apenas uma possibilidade, foi feito um convite, então além desse time que eu já mencionei, talvez haja uma outra figura bastante interessante e da qual vocês gostam bastante. Então esse é um dos jabás. O outro jabá é para um pouco depois, né? Em setembro desse ano nós teremos congresso da Associação Nova Roma. Ele não será fechado para membros. É público, tá? Qualquer interessado, simpatizante, amigo, etc., pode ir. É claro que a gente, quando está falando congresso, a gente sempre faz o congresso ali na fronteira entre o Rio de Janeiro e São Paulo, e geralmente nós ficamos 3 dias num sítio, né? São 3 diários, portanto vocês vão provavelmente desembolsar algum valor aí por volta de 700 ou 800 reais, 800 e pouco, 900 reais, mas vocês terão direito ali a café da manhã, almoço, janta, que esse é o acordo que a gente tem com o sítio em questão. Então café da manhã, almoço, janta, palestras, e vão poder trocar ideia com a galera à vontade. A gente sempre faz uns torneios de esportes, de xadrez, de Magic, né? O carteado lá, o Magic the Gathering. E outras coisas que a gente inventar de fazer. Cabo de guerra, braço de ferro, corrida. Se tiver gente suficiente, um joguinho de futebol, luta, né? E assim por diante. Então eu acho que é um acontecimento bem interessante, tá? Então, estendo o convite a todo mundo que nos acompanha. Dessa vez nós faremos aberto. Talvez nem no evento, talvez nem tudo, né? Porque é uma organização, então sempre que a gente faz esses congressos, a gente aproveita para reunir a organização enquanto tal, as lideranças, por exemplo, para determinadas questões de cunho estratégico e organizacional. Então a gente fazendo alguma reunião ou alguma palestra, porque lá dentro do sítio tem um auditório, alguma palestra num plano estratégico organizacional, isso seria privado. Mas os conteúdos temáticos, né, evidentemente estarão abertos para todos, bem como, né, a comilança e por aí vai, e as outras atividades lúdicas, ok? Então vocês estão convidados, pessoal, a oportunidade aí para vocês conhecerem a galera da Associação Nova Roma. Você tá aí em Xique-Xique, você é o único dissidente da sua cidade, você nunca conversou ao vivo com alguém sobre, sei lá,
Akakor, Yukio Mishima, né? Aproveitando que a gente vai comentar um pouco sobre o livro do Yukio Mishima, nunca conversou com ninguém sobre a possibilidade de vinculação entre tenentismo e revolução conservadora, teorias da conspiração de todos os tipos, Pizzagate, enfim, por aí vai. Comentei, eu acho que numa pílula, que eu tenho uma pílula aí sobre os neandertais, né? Tem algumas que só dá pra fazer pessoalmente, ao vivo, então a gente comenta sobre isso, né? Propriamente sobre o Parasite Pill também, a gente pode conversar, ocultismo, né? E por aí vai. Bem como temas, né, de geopolítica, política, né? A própria questão partidária e eleitoral vai estar no período logo pré-eleitoral. Então tudo isso aí vocês vão ter acesso no Congresso da Associação Nova Roma. Então, finalmente, o vídeo de hoje, na verdade, é para divulgar o último lançamento da editora Ars Regia, Apologia da Barbárie, ok? Do mexicano José Luis Ontiveros. Eu nunca tive a honra de conhecer o senhor Ontiveros, porém, eu o tinha adicionado no Facebook e ele era um cara extremamente gente boa. Educadíssimo, extremamente erudito e, sabe, um cara que parecia estar sempre pra cima, tá entendendo? E quase todo dia ele postava na minha timeline, sabe os tios, né? Que ficam postando na timeline mensagens em caps lock. Quase todo dia esse senhor mandava mensagem pra mim em caps lock na minha timeline, tipo, boa tarde, saludos, não sei o que, viva la Victoria, etc, etc, etc. Às vezes mensagens bem mais ideologizadas também. Mas, enfim, acontece com todo mundo, né? Eu acho que lá para 2011, 2012, ele veio a falecer e depois de tanto tempo, nós estamos publicando aqui pela primeira vez em língua portuguesa, creio eu, mas certamente pela primeira vez no Brasil, uma obra da lavra do senhor José Luis Ontiveros, que é Apologia da Barbárie, Junger, Mishima e Pound numa perspectiva dissidente. O Ontiveros era uma figuraça. Ele tinha aquela vibe aventureiro, saca? Ele viajou toda a Europa, ficando hospedado, né? O pessoal que não sabe, essas organizações nacionalistas, algumas de hoje, mas antigamente todas tinham tipo albergues, saca? Em que o pessoal, quando viajava, ficava hospedado. Então ele ficou hospedado na Espanha, com, enfim, movimentos dissidentes de lá. Ele ficou hospedado na Itália. Eu não lembro agora se com a galera do Avanguardia Nazionale ou de outra organização, mas na época dos anos de chumbo ele ficou hospedado na Itália também, passou por vários outros lugares, conheceu toda a galera aí dissidente mais radical na linha nacional revolucionária. O Ontiveros era da linha nacional revolucionária. Então ele teve essa vida aí de aventuras pela Europa, também conheceu boa parte, acho que toda a América do Sul, né? Ele era mexicano, conheceu toda a América do Sul, gostava bastante do Chile, e ele viajava de moto, né? Pelo menos aqui na América do Sul, ele viajava de moto, né? Então é uma figura bem interessante, bem no estilo aventureiro, homem de ação, né? Na Europa ele militava ali, linha de frente, inclusive na época dos anos de chumbo na Itália. E esse livro, né? Apologia da Barbárie, focado, né, no Ernest Junger, no Yukio Mishima e no Ezra Pound, ele segue precisamente um propósito de buscar os elementos, os fundamentos para um resgate tanto da figura do herói como do estilo heróico, né? Uma espécie, numa busca por uma estética ou meta-estética do heroísmo e da ação. O Ontiveros, como eu falei, além de um homem de ação, aventureiro, escritor renomado, ganhou prêmios, uma figura com formação acadêmica, inclusive, né, em literatura, na área literária, foi premiado nacionalmente num prêmio de contos, né, ele é um autor de contos. Tem vários livros de literatura também. A nossa editora, a editora Ars Regia,
até agora nunca lançou, por exemplo, livros de poesia ou de literatura propriamente. Porém, isso é um objetivo, é algo que a gente vai fazer, tanto material de conhecidos, de camaradas, quanto material de figuras dissidentes internacionais não suficientemente trabalhadas ou conhecidas no nosso país. Isso inclui o José Luis Ontiveros, tá? Mas bem, como eu falei, a ideia, quando se fala aqui em barbárie, se está fazendo precisamente um apelo a essa lógica, a essa estética, ou mesmo a esse valor do heroísmo físico, da violência propriamente, né? A estética da violência, da guerra, da ação armada, da luta, do combate, né? Da subjugação do inimigo e assim por diante. Então ele pega aqui 3 figuras, que são figuras interessantes, cada uma é de um país, né? O Junger alemão, o Mishima japonês, o Pound estadunidense. Todas essas 3 figuras pertencem a algo que nós poderíamos categorizar como uma revolução conservadora, num sentido bem abrangente. O Junger propriamente pertencia à galáxia intelectual, teórica, literária, mais estritamente conhecida como Revolução Conservadora, Conservative Revolution, tal como categorizada ou organizada ali por Armin Moller, que foi secretário do Ernest Junger. A obra Magnum Opus do Armin Moller está sendo traduzida por mim, eu tenho os direitos dessa obra. Vai ser lançada eventualmente, mas certamente esse ano, tá? Vai ser lançada eventualmente, certamente esse ano. Porém, tanto Yukio Mishima quanto o Ezra Pound, em alguma medida, se a gente aceitar que é possível falar numa revolução conservadora num sentido mais abrangente e num sentido desvinculado da germanidade, do solo alemão, então eu diria que o Yukio Mishima e o Ezra Pound poderiam ser categorizados nesse tipo de conceito. Eu acredito que sim, né? O professor Claudio Muti, por exemplo, ele tem lá um artigo muito interessante que ele fala sobre a Revolução Conservadora Romena. O Dugin tem um artigo bem interessante em que ele fala sobre a Revolução Conservadora Russa. Portanto, a universalização de uma noção de revolução conservadora é algo que já existe, já está posto, já vem acontecendo há décadas. Eu defendo que a gente deve falar numa revolução conservadora na hora de falar naquele ambiente intelectual, artístico, teórico, filosófico, do final dos anos 20, ao longo de todos os anos 30 e de metade dos anos 40, quando a gente fala em figuras como Oliveira Viana, Francisco Campos, Cassiano Ricardo, mesmo figuras como Plínio Salgado ou Gustavo Barroso, num sentido mais abrangente, Azevedo Amaral, né? E assim por diante, Augusto de Figueiredo, etc. Pertencem, na minha perspectiva, a uma revolução conservadora brasileira. Ok? O Ezra Pound, portanto, junto com figuras como um Charles Lindbergh, um Padre Coughlin, um Huey Long, etc., penso eu que poderia ser categorizado como parte de uma revolução conservadora estadunidense, tal como Yukio Mishima seria talvez o fruto tardio de uma revolução conservadora japonesa que abarcaria também, por exemplo, a escola filosófica de Kyoto, né? Kitaro Nishida, Keiji Nishitani e assim por diante. Eu penso dessa maneira, eu acho que é razoável pensar nesses termos, porque ainda que esses 3 eles tenham tido algum grau de envolvimento com regimes fascistas concretos, interessantemente, veja só, o Ernest Junger na Alemanha, o Mishima no Japão, mas no caso do Mishima foi apenas ali a tentativa, ainda jovem, de se alistar nas forças armadas do exército japonês do Império Showa. Ele não conseguiu, não foi aceito. E no caso do Ezra Pound, apesar de estadunidense,
muito próximo do fascismo italiano. Porém, apesar dessas conexões, desses vínculos concretos com regimes fascistas, com a exceção, né, razoável do Yukio Mishima, que era jovem na época, simplesmente tentou se alistar como militar, mas era um resgatador dos valores que ele entendia como os valores Showa, né, os valores ali do Império Japonês. Apesar desses vínculos, não me parece razoável categorizar essas figuras num sentido ideológico estreito, como fascistas, né? Ou no caso do Junger, nacional-socialista. Categoricamente não, ok? Num sentido, novamente, mais abrangente, inclusive no léxico duguiniano de uma terceira teoria política, né, numa categoria bem abrangente, sim, essas figuras talvez pertençam a uma terceira teoria política, porque a própria Revolução Conservadora pertence, em alguma medida, à terceira teoria política. Apesar das relações conflituosas com o fascismo, o Armin Mohler, por exemplo, que eu já citei, ele é bastante insistente em fazer ali uma analogia entre a Revolução Conservadora e o trotskismo, no sentido da Revolução Conservadora ser o trotskismo vamos colocar nos termos duguinianos, da terceira teoria política, certo? Ou num sentido, né, mais limitado, o trotskismo do fascismo, ok? Mas enfim, o Ontiveros faz um trabalho com essas três figuras. Primeira parte do livro, Ernest Junger, A Revolta do Anarca. Ele trabalha o conceito do anarca nos 3 capítulos dessa parte, que são a linguagem simbólica, a instância sagrada e, propriamente, o anarca. Ele usa bastante, por exemplo, o que é muito... não é nem um pouco surpreendente, ele usa bastante o Tratado do Rebelde, né? Eu estou usando aqui a tradução que se tornou mais comum de ser utilizada, se eu não me engano, em italiano, mas eu acho que já lançaram alguma coisa em português, traduzindo o Der Waldgänger, né? Do Ernest Junger, que alguns outros traduzem como... porque não tem uma tradução tão boa, né? O passo na floresta, o caminho na floresta, não tem uma tradução tão boa. Tratado do Rebelde transforma completamente o título, mas mantém o significado. Mas enfim, o Ontiveros usa do Junger bastante conteúdo, citações e por aí vai, do Tratado do Rebelde, do A Guerra como Experiência Interior. Heliópolis também ele usa bastante. Ele usa razoavelmente nos Penhascos de Mármore. E é claro, ele faz referência a outras figuras, inclusive, né, nas citações e nas referências. Né? O próprio Ernst von Salomon, o Pierre Drouet La Rochelle, o Louis Ferdinand Céline e várias outras figuras. Mas ele, como eu falei, ele usa principalmente esses textos que eu mencionei do Junger. Heliópolis, A Guerra como Experiência Interior, Tratado do Rebelde. Ele usa um pouco também Jogos Africanos. E nesses... Visita Goldenholm. E nesses capítulos sobre o Ernest Junger, ele lida, por exemplo, com a simbologia utilizada pelo Junger nas suas obras, a questão do desenraizamento, né? A ressurreição, a renovação, né? O simbolismo da fênix que se faz presente em algumas obras do Ernest Junger, o próprio conceito do anarca, né? Que não é anarquista. Ele usa bastante também os diários do Ernest Junger, o Der Arbeiter, né, o trabalhador. Ele faz um bom recurso a maior parte da obra do Ernest Junger para poder fazer essa apresentação, que é uma análise estética e filosófica dos textos do Ernest Junger, evidentemente buscando a sustentação para a tese fundamental do Ontiveros, que é, até resumidamente, buscar um antídoto
para a condição do homem na pós-modernidade, né? O Ontiveros, evidentemente, ele escolhe, né, uma via dissidente, uma via inconformista. Vocês vejam aqui, esse livro aqui foi escrito, creio eu, que nos anos 80, tá? E o Ontiveros usava dissidente nos mesmos termos que nós usamos, né? E que de um modo geral foi ali o Legio Victrix que começou a trazer material que trazia o conceito de dissidente como sendo um guarda-chuva, né? Para poder abarcar várias tendências intelectuais, várias tendências ideológicas que fossem antiliberais e que não fossem marxistas, tá? Então o Ontiveros, por exemplo, usava nos anos 80 já essa categoria dissidente. A parte 2 é Yukio Mishima, A Via da Espada. E aí são 4 capítulos. A Escrita Silenciosa, O Mito da Juventude, o Romantismo Showa e o Anjo Búdico. Novamente, ele recorre aqui a maioria dos textos do Yukio Mishima. É claro que ele trata a própria biografia do Mishima também, a questão do seppuku, né? Até porque o Yukio Mishima, em alguma medida, também é uma figura que levou essa questão da via da ação, inclusive numa estetização do heroísmo, uma estetização da figura do guerreiro até as últimas consequências. O seppuku dele claramente era uma performance, mas quando eu digo que era uma performance, eu não estou usando essa palavra num sentido pejorativo, tá? É apenas descritivo. Eu considero categoricamente que foi um grande ato, né, dotado de um grande simbolismo heróico, mas ainda assim ele construiu, ele era um ator, né, ele é um profundo conhecedor do teatro japonês, né, do teatro tradicional japonês, bem como do teatro europeu, inclusive em suas tendências mais recentes, né, para a época dele, mais modernistas e tal. Então é claro que ele fez uma performance teatral que culmina com a morte real dele, do ator, do protagonista, certo? Então, enfim, o Ontiveros usa bastante o Confissões de uma Máscara. Ele fala até sobre aquele filme, né, O Ritual do Amor e da Morte, filme pica, gostei bastante desse filme. Ele correlaciona bastante o pensamento do Mishima com o Zen, né, com o budismo Zen. Se eu não me engano, o Ontiveros seguia. Agora eu não lembro, cara. Eu acho que o Ontiveros era um praticante do budismo Zen. O que é comum nos dissidentes da faixa etária do Ontiveros. Eu tenho um camarada italiano, da velha guarda também, em época dos anos de chumbo e por aí vai, que ele também é um zen budista. Né? Agora que eu pensei nisso. Mas tenho quase certeza que o Ontiveros era zen budista, tá? Enfim, Sede de Amar, o marinheiro que perdeu as graças do mar, ele comenta ali sobre o Tatenokai. E dessa perspectiva, né, de você reabilitar a via da ação, a via guerreira, né? O exemplo do Tatenokai, a Sociedade do Escudo, uma organização paramilitar criada pelo Yukio Mishima, é bastante interessante, né? Eu conheço também um ex-membro do Tatenokai, um discípulo do Yukio Mishima. Esqueci o nome dele, eu sempre quis entrevistar, só que é meio difícil você arranjar alguém que saiba japonês fluentemente o suficiente para poder fazer aí a tradução de uma eventual entrevista com esse cara. Mas enfim, ele usa aqui o patriotismo, cavalos em fuga e assim por diante. Ele compara o Mishima com o Henri de Monterland, né? É uma figura interessante do pensamento dissidente francês do início do século XX. Uma figura que esteve ligada ao regime de Vichy. Claro, ele trabalha aqui o Hagakure que tem uma edição que foi comentada pelo Yukio Mishima de fato.
a importância da beleza, da juventude, né? A autodestruição, né? A autodestruição é um tema que é abordado pelo Ontiveros aqui nessa obra. Ele comenta, né, daquela estética do haiku, né, o poema de morte dos japoneses, muito comum, tanto antes de alguém que segue o Bushido cometer o suicídio ritual, quanto, às vezes, não necessariamente nesse contexto de suicídio ritual, mas, tradicionalmente, pessoas que estão à beira da morte, mas de uma maneira consciente, né, tal como monges, historicamente era relativamente comum eles comporem poemas de morte, né? O último capítulo aqui dessa parte do Mishima é chamado de O Anjo Búdico, que ele traz, inclusive, uma reflexão sobre a figura do super-homem vis-à-vis o pensamento do Mishima e o próprio niilismo ativo do Mishima. É por isso que ele recorre ao Nietzsche, porque de fato ele identifica no Mishima, tanto na estética dele, nas reflexões dele, na arte dele, uma espécie de niilismo ativo. E aí a última parte, que é composta de apenas 2 capítulos, Ezra Pound, Os Cantos e a Usura. Ele tem um capítulo chamado Uma Revisão de Ezra Pound e o último dos Trovadores. É a parte mais curta da obra do Ontiveros. Ele aborda aqui principalmente um histórico, né, do Ezra Pound, o que ele tinha em mente, o que ele estava tentando fazer, inclusive as teorias econômicas do Ezra Pound. Talvez muita gente não saiba, mas o Ezra Pound, ele não tinha apenas aquele manifesto poético, né? Agora eu não lembro qual o canto, mas aquele do Com Usura, né? É um poema magnífico, sinceramente. Ele não tem apenas um manifesto poético contra a usura. Ele, de fato, desenvolveu um pensamento econômico específico, bastante fundado, por exemplo, no Silvio Gesell e em outros pensadores econômicos heterodoxos do início do século XX, inclusive da esfera anglo-saxônica, como C.H. Douglas, né, desenvolvedor da teoria do crédito social. Tem nada a ver com essas noções recentes, né, de crédito social no sentido de um scorecard que dá acesso ou limita o acesso da pessoa a determinados recursos e serviços. Não tem nada a ver com isso não, tá? É só uma coincidência de nome. É crédito social no sentido de um crédito a juros zero, tá? É como uma maneira de você financiar a economia. Mas enfim, ele recorre aos cantos, né? Mas também a outras obras, o ABC da Economia, o Guia da Cultura, né? Ele comenta um pouco sobre o contexto, inclusive literário, no qual o Ezra Pound aparece, né? A participação dele no modernismo, junto com o Wyndham Lewis, que foi o fundador do vorticismo, que foi uma espécie de futurismo anglo-saxão, uma contraparte anglo-saxã do futurismo, tá? E aí ele, inclusive, no último capítulo, que é também o último capítulo da obra, que é chamado O Último dos Trovadores, ele traça um vínculo entre o Ezra Pound, a tradição trovadoresca, né, dos Minnesänger, elementos da Divina Comédia, aquela ideia da linguagem dos pássaros, que é algo que aparece ocasionalmente em algumas análises, tanto esotéricas quanto literárias, sobre, por exemplo, a conexão entre os Minnesänger e os cátaros, né? Aqui fala, né, sobre o Trobar Clues, né? A noção de que as canções do trovadorismo eram todas cifradas, né? Que fala sobre gnosticismo, enfim, o próprio simbolismo, a simbologia com a qual o Ezra Pound trabalha nas suas obras, que se aproxima em alguma medida
do Dante Alighieri, segundo o José Luis Ontiveros. Eu já comentei por texto, né, sobre o simbolismo do Dante Alighieri, sobre o Dante Alighieri como potencialmente um iniciado, né? Tema super interessante. Mas é isso, pessoal, é uma puta obra. Tanto conteúdo, né? Eu dei a entender que tem tanto conteúdo. A obra é relativamente curta, deixa eu ver aqui, tem 130 páginas. Mas ainda assim é conteúdo pra caramba, tá? Então, eu recomendo bastante que vocês adquiram. Vocês acessam, vocês têm acesso a essa obra através do e-mail da minha editora. Vai entrar no site da editora também em breve. Amanhã, ou hoje ou amanhã, depois de amanhã, eu mando pro site da editora. E é isso, pessoal. Amanhã, se tudo der certo, vocês terão acesso aí a uma pílula vermelha. Como sempre, tamo junto e é isso.